Olá amigos, muito bom dia. Vamos ao nosso radar do mercado no pregão desta quinta-feira, dia 8 de novembro. Ibovespa agora às 11 horas e 23 minutos registra alta de 0,57%. Conseguiu gerar aquele fundo mencionado na última videoanálise e fez nova máxima. Um indício aí de voltar a manter essa, na verdade, de manutenção da tendência de alta atual de curtíssimo prazo. A tendência de curtíssimo prazo que por enquanto aponta para um retorno ali para a região do topo na faixa dos 59.500 e até mesmo na região dos 60 mil pontos, ali a 60.400 pontos. A perda de força principal que o Ibov pode apresentar é montar um topo mais baixo do que o topo anterior, aqui no G60, seguido de uma queda e perda desse fundo que foi estabelecido aqui em 58.274 pontos. Isso montaria um pivô de baixa e anularia completamente, reverteria completamente a tendência de alta para uma tendência de baixa de curtíssimo prazo, ficando alinhado com a tendência do gráfico diário. Petrobras, PETR4, tem aqui uma alta de 0,57%, assim como o Ibovespa gerou ali um fundo, só que mais fraco, fazendo nova máxima, é um ativo que eu estaria de fora de compra, porque o gráfico diário é de tendência de baixa. O gráfico de 60 minutos, apesar de não estar mais em tendência de baixa, ter anulado ali, superado o topo descendente, gerou aqui um fundo ascendente, é um primeiro sinal de força por parte dos compradores, mas muito fraco no meu ponto de vista, após um pregão ruim que montou um topo no gráfico diário, um topo descendente. Enfim, é um papel que, apesar da alta do dia, eu estarei de fora de ponta compradora. Vale 5. Vale 5 no pregão de hoje, alta de 0,68%, dando continuidade ao fundo que ela gerou, fez um candle de indefinição na primeira hora de pregão, já fez superação da máxima e vai buscando aqui uma região de resistência 37,20 a R$ 37,35. Também é outra ação para trazer um sinal mais forte de queda, montar pivô de baixa, assim como eu mencionei no gráfico do Ibovespa de 60 minutos. Então, por enquanto, a Vale vai ainda mantendo uma força compradora, mas em cima de uma região complicada de resistência. Eu mantenho a minha estratégia de pensar em compra mais acima dos 37,39, sinal de alta usando essa região de resistência como suporte, ou numa grande lateralização e rompimento desses 37,39. BRPR3, ativo que montou ontem um pivô de baixa, no pregão de hoje registra queda de 0,16%. Mas o destaque dessa ação é a região que ela está entrando em termos de suporte. Apesar do pivô de baixa no gráfico diário, é um ativo que está entrando numa região importante de suporte e pode trazer alguma sinalização de alta nessa região, que ela já está na região dos R$ 25, já foi a mínima R$ 24,89. Nessa região, se ela gerar a gente vai estar atento se gerar alguma sinalização de alta para uma possível compra baseada no gráfico semanal. Baseada na tendência do gráfico semanal, não necessariamente nesse pivô de baixa. A gente estaria aí tentando identificar uma perda de força nesse pivô de baixa, dentro de um grande movimento de alta ainda, para depois fazer essa entrada em seguida na BRPR3. Ainda estaríamos focados em compra nessa ação. Assim como na MIUS 3. No mesmo cenário tem uma tendência de baixa, só que a tendência de baixa que vai ficando um pouco mais importante, num movimento um pouco maior, se afastando do fundo da linha anterior, 30,08. Quanto mais ela invadir aqui, a gente estaria avaliando também essa região de compra dela aqui abaixo dos R$ 30, está testando o topo anterior, assim como já aconteceu aqui no passado, testou um topo anterior e gerou um forte movimento de alta. Então, nesse novo movimento de correção do último movimento de alta do gráfico semanal, abre também uma possibilidade de pensar em compra em alguma região de suporte que ela venha testar um pouco mais aqui para baixo. O GPA3, comentário da GPA3, ela fechou bem a primeira hora de pregão, está com alta de 1,5%, gerou um pivô de alta no gráfico diário, mas ainda contrário a um movimento único de baixa do próprio gráfico diário. Logo, essa tendência de alta que ela vem estabelecendo aqui tem uma força, um significado menor, é um pouco mais fraca no meu ponto de vista. Resistência pela frente na região dos 44,78 e acima disso só lá na faixa dos 46,50, 46,87. Uma operação não seria pelo gráfico diário, está rompendo com o movimento fazendo um pivô com um movimento já de alta. No gráfico 60 minutos também rompeu com um movimento de alta. Só restaria
pelo gráfico de 15 minutos, como tem um espaço ainda para subida, pelo gráfico de 15 minutos. Depois desse movimento dela de alta, essa lateralização, se ela para de cair aqui nessa região, preferencialmente, dos R$ 43,80, não ultrapassa mais isso aqui, esses R$ 43,80 seria o limite, e começa a subir, ao subir e gerar uma máxima aqui superior, ou seja, uma máxima aí no dia, superar a máxima do dia que está em 44,18, abre chance de compra em 44,19 e stop em 43,79, projetando aí o tamanho desse stop para cima para ter o objetivo da operação. E por último, LLXL3. LLXL3 apresentou aí uma alta expressiva no início do pregão. Se a gente pegar aqui a calculadora do fechamento de ontem, esse aqui é o gráfico de 60 minutos, até a máxima do dia chegou a quase 8% de valorização. Deu uma patinada, deixou uma sombra superior na primeira hora de pregão grande. Onde essa sombra superior aconteceu? Na região de fundo anterior do gráfico diário, região de 2,51, que funciona como resistência. Então, uma operação mais arriscada, porque ainda está pensar em alguma compra, até mesmo de intraday, mais complicada nessa ação, porque a tendência do gráfico diário, ou seja, de curto prazo, é de baixo. Ela está dentro do movimento de baixo e no momento testando uma região importante de resistência. Então não seria um ativo que estaria muito pensando em compra. Pelo contrário, a perda, uma patinada nela aqui nessa região, seguida aí de perda de força, um pivô de baixa no G60, algo nesse sentido, topo no gráfico diário, seria mais um sinal a favor da tendência, com chance de voltar ao suporte que ela atingiu na região dos 2,27 a 2,23. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo radar.